Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo oficial de 2022. Eu já tô para gravar esse vídeo há 3 dias, mas eu tava vivendo meus processos de lua minguante, também meus processos de lua nova, e cada vez mais eu confio de gravar o vídeo quando eu realmente tô ancorada na minha presença, como eu estou agora. No momento que eu estou gravando é dia 3 de janeiro de 2022, a gente está num dia de Serpente Galáctica, que é um dia que fala sobre energia vital, energia sexual. A gente também está no segundo dia da lunação de Capricórnio, com a Lua ainda transitando pelo signo de Capricórnio, que é o signo que dá exílio à Lua. Então são momentos em que a gente está mais pé no chão, que a gente não está tão ligado nas emoções e que a gente está mais ligado naquilo que precisa ser feito, independente se a gente se sente desconfortável com isso ou não. Então, se você ainda não segue, se você ainda não ativou as notificações, faça isso. O canal vai crescer muito esse ano dentro dessa energia capricorniana que eu estou colocando nesse momento. E para isso, por falar em crescer muito, por falar em estratégia, por falar em planejamento, eu vim falar hoje para você como fazer o seu planejamento de 2020 de uma forma muito simples, né? Não usando mais do que 20 minutos, mas também, antes de fazer o planejamento de 2022 e antes de eu fazer aqui algumas previsões para 2022 que não são baseadas simplesmente naquilo que eu acredito, mas em todas as pesquisas que eu faço, eu acompanho vários canais, eu faço bastante pesquisa de campo, digamos assim, e tenho várias fontes e várias pessoas para dialogar sobre isso. Então, aquilo que eu trago é aquilo que eu considero mais óbvio que vai acontecer, né? Eu tenho outras teorias que são muito mais malucas do que o que eu vou dizer aqui, mas aquilo que eu tô trazendo é aquilo que eu realmente sinto que é o essencial para te passar aqui hoje. Então, antes da gente entrar no planejamento de 2022 e nas previsões, eu queria te convidar para fazer uma breve revisão do seu ano de 2021. Mesmo que você já tenha feito, eu vou te convidar a algumas ações que você pode anotar aí, ou que você pode fazer agora, enquanto eu estou te falando isso, porque eu acho muito importante a gente criar esse hábito de revisar aquilo que passou. Muitas vezes a gente vai atropelando o presente e o futuro sem fazer essa revisão do passado. E eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu passei os últimos dias fazendo a revisão de 2021 e eu fiz a revisão em várias áreas da minha vida, né? Eu fiz a revisão da área profissional, eu fiz a revisão da área como artista e fiz a revisão da área afetiva também, afinal é com isso que eu trabalho e eu quero também te incentivar a fazer uma revisão da sua área pessoal também, né? Porque geralmente a gente acaba dedicando esse esforço estratégico muito para os campos profissionais, não percebendo que nosso campo pessoal também é uma construção, também é uma obra de arte. E se a gente colocar esforço e planejamento, essa flor pode vicejar com muito mais vigor. Vejo isso de forma mais integrada e gosto e quero trabalhar e receber serviços de profissionais que estejam integrados também em todas as áreas de suas vidas. Acho que é para aí que a gente está caminhando nesse despertar da consciência, né? Muito importante que você faça a sua revisão de 2021 para que você cocrie metas e sonhos que sejam realmente alcançáveis. Pensando em termos saturninos, né, que é o Cronos aí da astrologia, o que adianta você colocar metas que são irrealizáveis na realidade que você tem hoje? E presta bem atenção, quando você coloca metas muito realistas, e aqui eu estou usando uma linguagem bem capricorniana, o que acontece muitas vezes é que você consegue ultrapassar, porque elas fazem sentido. Agora, se você coloca metas muito jupiterianas, completamente distantes da sua realidade atual, isso gera tanta ansiedade no seu sistema que o mais natural é que você procrastine e que você ignore que essas metas foram definidas. E eu estava relendo não só o meu ano de 2021, mas também meu ano de 2020, e as minhas metas eram completamente surreais, né? São metas para daqui a 10 anos, para daqui a 5 anos que eu estava colocando como metas do ano. E não me admira que eu não tenha alcançado, porque não eram metas realistas. E eu quero trabalhar com metas realistas, porque isso é muito mais excitante e isso faz com que a gente possa, inclusive, ultrapassá-las se fizer sentido dentro do nosso contexto.
Então, para que a gente cocrie metas realistas, qual é a nossa medida de parâmetro, né? Somos nós mesmos, somos aquilo que a gente realmente conseguiu dar conta de fazer no passado. E você vai perceber, quando você fizer a sua revisão de 2021, que muita coisa que você pode não ter alcançado, teve muita coisa que você alcançou e que não estavam ali nos planos. Teve muitas transformações e muitos ganhos e muitas oportunidades que de repente se abriram e não estava no seu planejamento. Então não é só rever aquilo que foi planejado, mas também dar conta de anotar aquilo que realmente aconteceu na prática, tá? Então vou te passar aqui o que você precisa para isso, vou colocar aqui escrito na tela para que você também possa dar um pause no vídeo e anotar os exercícios, beleza? Vamos lá! Você vai pegar a sua agenda, seja agenda virtual, seja agenda física. Se você não tem o hábito de fazer agenda, você pode rever suas mensagens do WhatsApp, você pode rever o seu e-mail, qualquer lugar que você saiba que tem uma frequência ali das coisas que aconteceram. Você vai anotar mês a mês os acontecimentos mais importantes de cada mês. Isso é muito interessante, porque às vezes meses que a gente acha que foram super parados, aconteceram coisas importantes que nos ajudam a entender também o tempo que a gente leva para cada coisa. Assim como a gente olha para a natureza e a gente entende que uma mangueira não vai crescer em 2 dias, mas que de repente daqui a 10 anos ela vai estar dando manga, entender os nossos próprios tempos nos ajuda a calcular de uma forma mais precisa daqui para frente. Por exemplo, vou dar um exemplo meu mesmo. Em janeiro do ano passado, eu estava gravando as vozes do meu disco. Isso me tomou muito mais tempo do que eu imaginava, porque eu estava ensaiando, né? Eu estava decidindo o tom de cada música, eu estava escolhendo que timbre eu ia cantar, que intenção, que interpretação. E eu não fiz muita coisa em janeiro, mas eu fiz muita coisa. Só que eu não esperava que levasse tanto tempo. Então não é como se eu tivesse fracassado. Eu simplesmente calculei mal o tempo. E é importante a gente calcular bem o tempo para que a gente possa dar espaço para que as coisas aconteçam com eficácia e principalmente para que a gente não precise repetir certas coisas, né? Depois que você pegar a agenda e revisar mês a mês os acontecimentos e perceber quais meses ali foram mais marcantes para você, é importante olhar para isso também e olhar para isso para que a gente abra espaço para viver os nossos lutos, transformações e processos emocionais em 2022. É isso que eu desejo para você também. Eu quero que, olhando para isso que aconteceu mês a mês, mas também para outras coisas que você pode estar lembrando, você divida as coisas mais marcantes do seu ano por áreas da vida. E eu vou dizer que áreas são essas: saúde e bem-estar, relações profissionais, relações pessoais, área financeira, estudos e hobbies, área afetiva e sexual e área espiritual e emocional. Se teve alguma área que não teve nenhum acontecimento importante, já é um bom indício para a gente olhar para essa área em 2022. Espera aí que eu estou descuidando aqui de repente da minha área espiritual e emocional, ou de repente eu estou descuidando dos meus estudos e hobbies, eu não estou me dedicando a nada que seja realmente importante para mim. Então isso já vai te ajudar a entender, tá bem? Agora, quais foram os 3 principais eventos de 2021 para você? 3 primeiras coisas que tiverem na cabeça. E quais foram as 3 principais pessoas que estiveram do seu lado? Isso também é bastante importante. Quem que estava ali para te dar suporte quando você caiu? E quais foram os 3 principais desafios de 2021? Existe algo ou alguém que você precise perdoar em 2021? Se você quiser, você pode escrever uma carta com tudo que você sente para uma situação, para uma pessoa ou para o ano de 2021 também é válido. Agora, se seu ano fosse um filme, qual seria o título do filme? E quais foram as 3 palavras de 2021? Podem ser adjetivos, podem ser verbos, podem ser substantivos. Agora você pode dar um pause, você pode rever isso que eu falei até agora para você ter tempo aí de fazer o seu exercício. Mas agora a gente vai para o planejamento de 2022, tá bem? O planejamento também vai ser bem rapidinho.
O que eu quero aqui é que você tenha um tempinho para olhar para isso. Se você quiser fazer de forma mais extensa, claro, faça de forma mais extensa. Eu tirei 3 dias para fazer meu planejamento e estou muito feliz, estou me sentindo muito bem por ter feito isso. Então, para começar de uma forma bem dinâmica e retomando o que a gente falou ali de 2021, quais são as 3 palavras que você deseja cultivar em 2022? Lembre-se que é um aprendizado. Então, quais são as 3 palavras que você quer colocar aí como guias para o seu 2022? E aí, o que você deseja equilibrar em cada área da vida? Então, você vai olhar para o seu ano anterior e você vai ver quais são as áreas ali que precisam de mais nutrição e vai novamente colocar área por área aquilo que você quer para cada uma das áreas. Vou dizer de novo. Saúde e bem-estar, relações profissionais, relações pessoais, área financeira, estudos e hobbies, área afetiva e sexual e área espiritual e emocional. E agora, quais são os 3 maiores eventos que você quer que aconteçam? Quais são os 3 maiores eventos que você quer que tenham acontecido quando você estiver fazendo a retrospectiva de 2022? E quais vão ser as 3 pessoas que vão te dar suporte em 2022? E qual que você quer que seja o nome do seu filme em 2022? Então você pode olhar para o filme anterior e pode até fazer uma brincadeira, um diálogo aí com o filme de 2021. E agora, muito importante, eu quero que você guarde isso num lugar que você possa consultar no final de 2022. Lembrando que não faz sentido a gente fazer esses planejamentos se a gente não pode consultar. E outra coisa muito importante é fazer de uma forma que você possa consultar ao longo do ano também. Então, melhor ainda se você puder imprimir, deixar num lugar visível, se você puder deixar essas palavras, né, no seu quarto, no seu espelho, no seu local de trabalho, porque a gente está plasmando, né, uma energia pensamento que a gente quer que se manifeste na matéria. O pensamento já é matéria e a gente quer que tome formas ainda mais sólidas, então é importante se manter em contato com essas formas verbais que a gente plasmou aqui juntos, beleza? Senão não serve de nada, tá? Não adianta ficar fazendo planejamento se você vai esquecer disso e nunca mais vai olhar para isso. Muito importante. Agora, sim, vamos falar sobre previsão de 2022. Eu estou falando aqui de uma forma geral, eu não estou pegando só o contexto astrológico, não estou pegando só meu contexto mediúnico, eu estou falando de tudo que eu pesquisei também. A gente pode prever de acordo com o que vem acontecendo, né? O futuro é muito mais previsível do que a gente pensa se a gente não muda o que está acontecendo no presente. E se a gente já tem os dados do passado, a gente pode sim prever o futuro e não tem nada de místico e de esotérico nisso, beleza? Acho importante deixar esse ponto aqui claro. Então, o eixo de tomada de consciência vai crescer, né? A gente tem aí um trânsito muito bacana de Júpiter em Peixes e a gente tem sim uma tomada de consciência num sentido espiritual que já vem avançando na última década, né? Para quem tá aí por dentro, deve ter percebido a quantidade de Instagrams, a quantidade do mercado mesmo, da fatia de mercado que cresceu em torno da espiritualidade, das terapias alternativas, mesmo da própria terapia em si, da psicologia, de todas as áreas de bem-estar. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, eu considero particularmente que isso é bom, mesmo com toda a exploração capitalista que cai sobre esse mercado, como cai sobre qualquer outro mercado, e todas as ações duvidosas e as informações duvidosas que possam circular nesse campo, mas de uma forma geral eu vejo isso com bons olhos e fico feliz que mais pessoas estejam despertando para essa espiritualidade, vamos chamar assim. E isso em 2022 vai tomar uma proporção bastante grande com esse trânsito de Júpiter em Peixes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas catástrofes naturais para acontecer. Júpiter em Peixes também fala sobre águas, então muitas catástrofes relacionadas à água, né? Muitas enchentes, tsunamis de repente, muitas coisas relacionadas ao elemento água em si. Eu sempre costumo dizer que a astrologia é muito mais literal do que parece ser. Então, uma tomada de consciência que também acompanha de uma tomada de consciência planetária, né? E a Terra colocando, expurgando também aquilo para fora de tudo que ela vem sofrendo nos últimos séculos, né? De exploração. A gente também pode ter novas ondas da pandemia,
o que vai nos obrigar sim a olhar cada vez mais para a nossa própria companhia, para aquilo que a gente pode fazer sozinho, para aquilo que nos faz feliz independente do mundo exterior e, é claro, muita instabilidade econômica, necessidade ainda de reinvenção, de uma criatividade muito grande. Lembrando que em matéria astrológica a gente está falando de um ano que vai acabar ali no final de março, né, no solstício de março, e vai dar início a outro ano astrológico. Mas a gente ainda tem da demanda de 2021, né, do ano astrológico referente a 2021, muita necessidade de criatividade. A gente está num trânsito maior de Urano em Touro e, além disso, com outros planetas sendo ativados em 2022 que vão exigir da gente, sim, muita criatividade, muito jogo de cintura, tá? Outra coisa, né, com o anúncio aí que aconteceu ainda no final de 2021 sobre o metaverso, a gente sabe que a tendência ao escapismo, né, que é característica da sombra do signo de Peixes, vai aumentar ainda mais. E como escapismo eu estou falando sobre alcoolismo, sobre uso de drogas, sobre jogos online, sobre metaverso e tudo aquilo que faz a gente querer fugir e escapar da realidade que está acontecendo, principalmente da realidade do nosso próprio corpo, de estar encarnado num corpo e de sempre querer fugir, né, dessa encarnação, dessa realidade física e metafísica que a gente está experimentando nessa realidade tridimensional. Fica cada vez mais claro para a gente que a gente não existe só aqui nessa dimensão, né? Essas experiências, né, do metaverso e outras experiências virtuais só deixam mais claro essas outras realidades alternativas que já existem. Eu acredito que toda essa tecnologia que está sendo desenvolvida, ela já existe a nível espiritual e por isso que ela está sendo replicada no nível da matéria. Então fica cada vez mais óbvio que a gente vive em dimensões diferentes, que passado, futuro e presente estão colidindo o tempo inteiro. Isso exige de nós mais sobriedade, mais destreza e mais autorresponsabilidade nas escolhas cotidianas que a gente faz. Por exemplo, eu trabalho muito com a internet, né? Eu lido muito com a internet e fica cada vez mais claro para mim, né, dentro das minhas lutas internas, das minhas batalhas pessoais, a necessidade que eu tenho de ficar offline durante um bom período do dia. Se eu realmente quero oferecer um serviço de qualidade para outras pessoas, eu preciso realmente ter esse lugar de meditação, ter esse lugar de recolhimento, ter esse lugar de sintonização com outros campos, até para que eu possa receber informações, para que eu abra espaço para isso. E isso não coincide com uma pessoa que está ali online o dia inteiro respondendo mensagem no Instagram, no WhatsApp, postando stories. Não faz parte mais da minha realidade. Mas eu preciso estar ativa porque isso faz parte do meu mercado. Então eu tenho sim que criar estratégias e planejar o meu conteúdo sempre com muita honestidade com você que me assiste. Por isso que eu gosto de dizer que dia que eu estou gravando isso aqui, que energia que eu estou usando para gravar isso aqui, não necessariamente vai ser o dia que eu vou postar, mas você sabe da onde que eu tô tirando essa força, porque a gente está aqui numa linguagem direta e eu quero que você cresça junto comigo. Então, uma coisa que eu acho que é importante em 2022 é realmente aprender e entender que, assim como a gente teve outros booms na humanidade que demorou um tempo para a gente aprender a lidar com aquilo, por exemplo, na década de 70, de 80, todo mundo fumava praticamente, né? Porque era normal. Mas depois foi se percebendo que não rolava isso, que não fazia sentido, principalmente em lugares públicos. E houve sim uma abstemia coletiva, né? Uma rehab coletiva. E isso vai acontecer com os aparelhos eletrônicos, talvez vai levar mais uns anos para acontecer, mas para você que já está consciente do quanto isso afeta a sua saúde mental, tome alguns horários do seu dia para usar os aparelhos eletrônicos, caso você tenha esse privilégio. Mas eu tenho certeza que tem algum momento do seu dia que você não precisa estar ali conectado, ou do seu final de semana. Pode ser 2 horas, pode ser pouco tempo, mas isso já vai fazer muita diferença na sua saúde mental, emocional e espiritual, se você acredita que existe uma dimensão espiritual. E é isso que eu tenho feito, e esse é um dos grandes desafios para 2022. Grandes desafios mesmo. Escolher com que você quer se conectar, porque a gente vai estar mais esponja, então você realmente precisa ter a sabedoria para fazer
as escolhas certas e ter discernimento daquilo que você quer usar a sua energia, com o que você quer se conectar mais profundamente. Conexões profundas estão muito disponíveis no ano de 2022, mas para isso você vai precisar de autorresponsabilidade, tá? Discernimento, livre-arbítrio, usar o seu livre-arbítrio ao seu favor. Vai ficar cada vez mais claro para todos nós que as curas são coletivas. Então eu aqui falando com você desse jeito, é porque eu também me amo e porque eu reconheço que você é um outro eu, né? E não adianta nada eu evoluir sozinha. Eu preciso de você para que a gente suba o nosso nível de frequência de forma coletiva. Isso vai ficar cada vez mais claro. Eu acho que a pandemia já deixou bem claro quanto nós estamos conectados em rede, mas se ainda não está claro para alguém, 2022 vai ser um ano onde essas coisas vão ficar cada vez mais claras. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui para te dizer. Mais uma vez lembrando que esses avanços tecnológicos eles podem ser letais para algumas pessoas, né? Podem gerar suicídios, podem gerar danos morais, pessoais, emocionais irreversíveis. Então a gente não tá brincando, a gente não tá falando de pouca coisa. Para quem assistiu o filme Don't Look Up, né, Não Olhe para Cima, do Netflix, você tá consciente de que isso está acontecendo, do impacto, né, que as redes sociais e que uma nova forma, um novo estilo de comunicação que não comunica tem na vida das pessoas. Eu tô aqui fazendo um vídeo de quase 25 minutos, que pouquíssimas pessoas talvez vão chegar até o final do vídeo, porque isso já é demais hoje em dia. Então a gente realmente precisa selecionar aquilo que a gente quer nos conectar para que a gente tenha acesso a coisas que realmente nos nutram de informação e não que sejam tipo a batata chips do conhecimento e da informação, que você acha que está te entretendo, mas que não está te nutrindo de forma nenhuma. Então esteja atento, faça escolhas conscientes. Eu quero ver o teu planejamento de 2022, eu quero saber o que aconteceu no final do ano quando eu fizer o vídeo do ano que vem. Eu espero que você tenha gostado, que você use essa informação a seu favor, a seu benefício. Eu sou um outro você em Lakesh e até o próximo vídeo. Bom 2022 para todos nós.